Olá pessoal, aqui é o Carley. A gente está para mais um vídeo aqui sobre o mercado rodoviário de cargas, hoje 29 de abril. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre alguns assuntos relacionados à tabela de frete e mercado de frete, que são todos correlatos. A questão de tabela de frete. Muita gente está confundindo tabela de frete com piso mínimo de frete. O governo está tentando atrelar essa nova tabela de frete mudando a nomenclatura, mudando para piso mínimo de frete. Isso, na teoria, muda tudo, na prática, não muda nada, né? Essa tabela do governo. O que é piso mínimo? É igual preço mínimo de produto agrícola. O que acontece? O governo faz um estudo e ele determina lá quanto que é o preço mínimo de um produto agrícola, de um saco de soja, por exemplo. O preço mínimo que o governo estabeleceu como preço para a saca de soja é R$ 36 e pouco. Então foi feito um estudo e determinou-se que o preço mínimo da saca de soja é R$ 36,80, 80 e poucos centavos, né? Enfim, isso é o peso mínimo. Então, o que acontece, né, com o produto agrícola? O mercado, ele paga 35, um exemplo, né? E o governo estabelece que o piso mínimo, o preço mínimo do produto é R$ 36,84, né? O que acontece? Ele realiza leilões do prêmio, que é o prêmio é a diferença entre o que o mercado paga e o preço mínimo. E quem paga essa diferença é o governo, ou seja, nós, consumidores, nós, contribuintes, nós, explorados pelo governo, né? A gente paga essa diferença. Por quê? Porque o governo entende que é melhor ele fazer isso, tirar da gente e garantir para o produtor para que na próxima safra o produtor plante. Porque senão pode acontecer o seguinte: se não há uma garantia de piso mínimo, de preço mínimo, talvez esse produtor não vá plantar, não vai querer se arriscar a plantar. Porque todos que mexem com produção é um risco, né? Então ele tira da gente e entrega isso para o produtor, garantir a próxima safra. O piso mínimo de frete, a tabela de frete não é assim, né? Então chega-se um estudo lá. Na verdade, essa tabela de vigente hoje não chegou a estudo nenhum. Alguém determinou um número, né? E essa pessoa tem que ser encontrada para ela explicar isso e ela pagar toda essa conta da diferença que o motorista quer receber e que as empresas não conseguem pagar. Ele que tem que pagar, porque ele tem que dizer de onde veio esse número, né? Então acontece o seguinte: o que o governo quer mudar para piso mínimo? Não funciona na prática. Na prática é tabelamento de frete. Determina um preço, né, e quer que 100% desse preço o mercado pague, as empresas paguem, né? E isso não é subsídio. Isso é tabelamento de frete, tabelamento de preço. O Brasil já teve tabelamento de preço e foi um grande desastre, né? Como está acontecendo agora, né? Eu vou explicar para vocês, tentar explicar, né, bem rapidinho, como funciona realmente o mercado, quais são as forças que agem no mercado. Por quê? E aí vocês vão conseguir entender por que tabelamentos e intervenção estatal não funcionam, né? O que acontece? Nos mercados, a gente sempre tem dois grandes paredões, né? De um lado está os produtores rurais, quem produz, eu estou falando do nosso mercado do agro, né? Mas quem produz, e do outro, quem consome, né? Esses são os grandes pilares, são os grandes paredões, e aqui no meio, né, estamos nós que transportamos, seja com caminhão próprio, com caminhão terceiro, seja com autônomo, né, grandes transportadores, estão as tradings, né, estão todas as empresas que fazem, as que vendem insumos, os comerciantes, empresas de combustível, tudo, a gente está aqui no meio. Grande paredão é o seguinte: é quem produz e quem consome. E aqui no meio, esse mercado não é calmo, esse lugar não é calmo, ele é totalmente tumultuado, é como se fosse ondas. Então acontece o seguinte: quando o mercado começa a se movimentar para o lado do produtor, né,
O produto agrícola começa a subir de preço, como a gente teve anos atrás, o boom das commodities, o produtor começa a ganhar dinheiro bastante, né? Começa a ganhar, só que chega um momento que o consumidor não consegue mais pagar. Então o que que acontece? É um movimento natural, ele começa a parar de consumir, ele começa a substituir esses produtos por outros produtos mais baratos. E quando a demanda cai, a pressão de consumo reduz, o preço da commodity começa a cair. Então vai caindo por esse movimento do mercado. Isso não é uma empresa, uma pessoa, isso é um movimento natural. Então, o movimento começa a inverter, né? O produto agrícola, por falta de demanda, ele começa a cair o preço. Então vai ficando cada vez menor e claro que os produtores, eles vão tentando segurar. E o consumidor, pro lado de cá, ele está tentando pagar mais barato, né? Então, o produto vai caindo, o preço vai caindo e a vantagem vai começar a ir para o lado do outro paredão, que é o consumidor. Então, ele vai começar a pagar mais barato, né? Então, ele vai pagando mais barato, e isso vai tirando aonde? Do produtor, né? Então, o mercado inverteu. Ele foi para o outro paredão. Chega um momento que o produto está tão barato que o produtor ele já começa a avaliar se ele vai plantar ou não, se ele vai produzir ou não, porque começa a entrar no vermelho. Fala, eu não vou tomar prejuízo, né? Então ele reduz as áreas, ele reduz o investimento, que vai reduzir, por conseguinte, a produtividade. Então esse momento é o momento da inversão novamente. Então começa a faltar produto e o consumidor começa a pagar mais para ter o produto. Então esse movimento ele é feito através de milênios, desde os persas, os fenícios. Tem produto, tem gente que consome, o mercado se equilibra. Começou a faltar produto, tem gente que consome, o produto sobe. Tem muito produto produzido, pouca gente que consome em relação ao produzido, o produto cai, né? Isso aí é o fluxo do mercado. Esse é o mercado de oferta e demanda, que é o único que funciona na prática. Quando você cria... aí você tem produtor e consumidor. Nesse meio você tem traders, você tem comerciantes, você tem empresas de combustível, você tem empresas transportadoras, autônomos, há uma miscelânea. O valor alto, o valor margem, nunca fica com essa galera, né? Isso é em qualquer segmento, porque a gente está aqui no meio, o dinheiro uma hora ou está com o consumidor pagando pouco, ou está com o produtor ganhando bastante. Nunca está aqui no meio. Por quê? É simples de entender. Nós aqui do meio estamos numa disputa grande entre nós. Então, quem sobe um pouco a margem, ele abre espaço para o seu concorrente. O concorrente entra nesse mercado, né? Tanto é que quando subiu o preço das commodities, né, quem ganhou dinheiro realmente foi o produtor rural, né? Então houve essa transferência. No meio aqui tem gente que ganha mais num determinado momento, sim, porque uma hora você está em cima da onda, noutra hora você está embaixo, você perde, né? Aqui é uma coisa que as margens são bastante estreitas. Então, qual é o grande perigo de você tirar um elemento que é o agenciador de cargas, né? Como o comerciante de produto agrícola sem indústria, né? É bem simples de entender. A indústria, grandes indústrias no Brasil, elas têm um custo maior, né? Elas têm um custo grande. Então, ela acaba fazendo conta de custo e passa isso para fazer a compra do produto do produtor e a venda para o consumidor. As empresas que fazem compra e vende somente, né, são empresas que não têm um custo tão grande, ela consegue reduzir a sua margem. Então, ora, ela dá vantagem para o produtor, ora, ela dá vantagem para o consumidor. Então, ela pode comprar mais caro às vezes e pode vender mais barato, né, do que uma empresa que tem um custo muito grande. E as empresas agenciadoras de carga, elas são assim, né?
Quando a gente faz conta somente de frota, somente do caminhão, né, em alguns momentos a gente perde dinheiro, em alguns momentos a gente ganha dinheiro, né? O comércio do frete, ele busca oportunidades no momento, né? Então, eu vou ter uma grande leva de caminhões descendo do Mato Grosso para Santos. A empresa de agenciamento, ela vê uma oportunidade de movimentar fertilizante de Santos para o Mato Grosso, porque, em teoria, esses caminhões devem retornar. E se não tiver o fertilizante, eles vão voltar vazio. Então, ela faz um cálculo e oferece essa carga ao motorista. Ah, é barato? Isso é outra questão, né? Tem o produto e tem o preço. Cada um carrega se quer. Então, essa é a questão do agenciamento. Você tirar esse elemento do meio, você praticamente condena o mercado de transporte no seu fluxo e principalmente nos contrafluxos, né? O que acontece na prática? Você tirando esse elemento, vamos pegar o exemplo do agro, que é o fertilizante. O fertilizante, ele vai subir de 16% a 22% de custo para o produtor rural, né? Aí acontece um movimento no produtor, falar, ele subiu o preço, vai ser para todo mundo, porque as empresas que dão as oportunidades melhor, elas foram tiradas pelo governo, né? Pelo governo, o governo achou que intervindo dessa maneira vai dar uma vantagem, na verdade não vai. Vai criar um problemão para o setor agro. Então o produtor rural começa a fazer cálculo, né? Falou, pô, vai me subir de 16% a 22% o fertilizante, eu vou reduzir a quantidade de fertilizante utilizado. Reduzindo o fertilizante, ele vai produzir menos tem menos produto para o fluxo, né? Então, vai sobrar novamente caminhão e você vai ter preços de fluxo menores, né? Sem falar nos contrafluxos. Então, toda vez que o governo cria algum mecanismo no meio aqui para proteger um setor, esse setor ele é a médio prazo diretamente afetado e a longo prazo, se não for retirada essa questão, ele é eliminado, porque ele está atrapalhando o fluxo de produtor a consumidor, né? Se criou uma barreira no meio ali para se proteger, mas não se protege nada. Então, o problema da proteção estatal é que ela o remédio mata o doente, né? Pode ser até a médio prazo, mas mata o doente. É o que aconteceu com a tabela de frete. A tabela de frete foi criada, foi empurrado para o setor produtivo uma conta, o setor não consegue pagar, ele cria mecanismos, empresas compram um caminhão, né? Fazem contratos de comodato, de arrendamento de frotas, né? E quem ficou sem carga? O próprio autônomo. Era o que estava sendo protegido pela tabela de frete, em teoria, né? Só que esse movimento foi muito rápido. Então, a proteção estatal é a pior coisa que pode acontecer. E quando você tira empresas mais flexíveis, né, e de grande poder de capilaridade, principalmente no setor do agro, você condena o setor a pagar mais caro. Então, ou você empurra a conta para o consumidor final, ou uma conta para o produtor. E eu acho incrível que tem algumas entidades ligadas a produtores rurais defendendo que se tire o atravessador, porque ele ganha 30%. Ou essas pessoas estão muito mal informadas, ou é má fé mesmo, e querendo prejudicar o produtor, indiretamente, não sei por quê. Porque essas empresas são os que beneficiam o produtor e o consumidor. E aí falar que alguma empresa aqui no meio, entre produtor e consumidor, ganha mais de 30%, isso é uma má-fé muito grande, né? As empresas aqui no meio são de margem mínima, e é assim, e tem que ser assim, porque elas, quando têm alguma vantagem, elas jogam para os seus clientes. Por quê? Porque elas querem fazer mais negócio, não é que elas são bonzinhos. Elas querem fazer mais negócio e querem ganhar na sua extensão, no seu crescimento. Mas as margens de transportadora, pelo menos, elas são pífias. Lucratividade não chega a 1,5%.
né? Então, essa questão aí é uma questão bastante interessante. O próprio produtor, quando fala em romper o atravessador, em tirar o atravessador, está dando um tiro no pé. Igualzinho o motorista autônomo deu com tabela de frete. Não se engane, o mercado é soberano. O mercado não é ninguém, nenhuma empresa. O mercado é soberano. Esse fluxo, ele sempre é atendido. Consumidor, produtor. Nós aqui no meio só estamos no balanço das ondas. Às vezes estamos em cima e às vezes estamos embaixo. A gente segue o fluxo. O produtor e o consumidor é o que manda, né? Quando o produtor pede uma regulação para um setor específico no meio, pode ter certeza que quem vai tomar o prejuízo é ele. Ok, pessoal? Se você concorda comigo ou não concorda, deixa um comentário aí embaixo. Se inscreva no canal, deixa um comentário. Às vezes você tem um contraponto, às vezes você tem uma maneira de ver que eu não estou enxergando, né? Faz isso aí. Ajuda aí, me ajuda a esclarecer, por um acaso, se você tiver um ponto, um contraponto nessa minha argumentação. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.